Saiu uma das convocações mais aguardadas para essa Copa do Mundo, a convocação da seleção da França. O técnico Didier Deschamps anunciou seus 26 convocados para esse Mundial. E como todos já esperavam, é uma lista recheada de grandes jogadores e que confirma a França como uma das principais favoritas para erguer o troféu. Eu sou o Vini Weiner e nesse vídeo aqui vamos ver quem foram os convocados, o que esperar dessa seleção, qual pode ser o time ideal para a Copa do Mundo e quais nomes que o Deschamps acabou deixando de fora. Quais foram os convocados? Vamos à lista dos convocados pelo Didier Deschamps? Os goleiros selecionados foram Mike Maignan, do Milan, Robin Rezer, do Lens e Brice Samba, do Rennes. Nas laterais estão Jules Koundé, do Barcelona, Malo Gusto, do Chelsea, Theo Hernandez, do Al Hilal e o Lucas Digne, do Aston Villa. Os zagueiros são Lucas Hernandez, do PSG, Ibrahima Konaté, do Liverpool, William Saliba, do Arsenal, Dayot Upamecano, do Bayern de Munique e Maxence Lacroix, do Crystal Palace. Os meio-campistas são N'Golo Kanté, do Fenerbahçe, Manu Koné, da Roma, Adrien Rabiot, do Milan, Aurélien Tchouaméni, do Real Madrid e o Warren Zaïre-Emery, do PSG. No ataque aparecem Magnus Akliouche, do Mônaco, Bradley Barcola, do PSG, Ryan Cherki, do Manchester City, Ousmane Dembélé, do PSG, Désiré Doué, do PSG, Jean-Philippe Mateta, do Crystal Palace, Kylian Mbappé, do Real Madrid, Michael Olise, do Bayern de Munique e Marcus Thuram, da Inter de Milão. Em comparação às convocações anteriores do Deschamps, o que eu notei de diferente? Que, por exemplo, para o sistema defensivo, ao invés de levar apenas 4 zagueiros, ele está levando 5 para a Copa do Mundo, com o Lacroix sendo esse 5º zagueiro. Uma coisa que alguns de vocês podem estranhar é o fato de, na lista, constarem apenas 5 meio-campistas, porque com certeza alguém vai comentar: poxa, Vini, você fala tanto do fato de o Brasil provavelmente convocar apenas 5 nomes? Olha aí, a França também convocando apenas 5. Mas aí que tá. Pegando aqui nos atacantes, o Cherki é meia e o Olise também é meia. Então, na lista constam 5 jogadores de meio campo, mas na prática são 7, porque o Cherki e o Olise entram como jogadores de meio campo também. É uma lista muito completa. Podem ver que a França tem bons jogadores em todas as posições. Tem uma defesa bem definida, tem laterais que de fato são laterais, eles têm um bom meio-campo com jogadores de características diferentes, tem jogador de mais poder de marcação, jogador que sai mais. No ataque eles têm também muitos recursos, jogadores bons pela direita, bons pela esquerda, jogadores que podem jogar muito bem centralizados, tem jogador de mais presença física, tem jogador de mais habilidade. Então eu percebo que o Deschamps está preparado para todos os cenários. Outra coisa que eu pude perceber por essa lista é que o Deschamps mesclou muito bem jogadores mais experientes com jogadores mais jovens. E quando eu digo experientes, não é experiência necessariamente de idade, mas sim de Copa do Mundo. É importante você mesclar um time com jogadores que já foram para a Copa com jogadores que ainda não foram. Porque quando você chega na Copa do Mundo, mesmo que você seja um bom jogador, é uma pressão, é um impacto diferente. Então na França eu acho que eles estão fazendo muito bem essa junção. O Theo Hernandez já esteve na última Copa, o Lucas Hernandez já esteve até na de 18 quando a França foi campeã. Mbappé já é meio que velha guarda se tratando de Copa do Mundo, N'Golo Kanté a mesma coisa. Então esses caras que vão de certa forma puxar o bonde para os jogadores que agora terão suas primeiras experiências, como o Cherki, Olise, o Barcola, será mais ou menos assim. E é interessante a gente ver nascerem novas lideranças pelo lado da França, porque a França não tem mais lideranças de outrora, como por exemplo o Varane, como o Lloris, como o Griezmann, como o Giroud. Esses caras já não estão mais servindo a seleção. Qual o time ideal da França? Com base nesses jogadores, qual pode ser o time ideal da França para a Copa do Mundo? Olhem só que timaço que o Deschamps pode mandar a campo. Ele pode ter o Maignan no gol, que tem sido titular também nas últimas partidas. Na lateral direita, voltando de lesão, provavelmente ele terá o Jules Koundé do Barcelona ao longo da Copa do Mundo, com uma dupla de zaga muito boa, muito forte, formada por Saliba e Upamecano. Dois zagueiros de
boa velocidade, muita imposição física, bom poder de recuperação. Com certeza, uma das melhores duplas de zaga dessa Copa do Mundo. E aí na lateral esquerda, o cara que eu sempre falo pra vocês que é uma flecha, o Theo Hernandez, que é um cara que apoia muito e ao mesmo tempo tem qualidade pra defender, é um cara muito rápido, de muita entrega física. No meio campo, pelo menos na teoria, eles jogam com 2 jogadores, mas na prática vocês vão ver que não é exatamente assim. Mas eles podem ter na Copa do Mundo uma dupla formada por Tchouaméni e Rabiot. Daqui, o que é mais assegurado em titularidade é o Rabiot, que muitos subestimam, vão dizer que é um jogador que vai destoar em termos de nome nesse time, mas o Rabiot é o cara que por muitas vezes faz o trabalho sujo, ajuda na saída de bola, é o cara que vai marcar, é o cara que vai, de certa forma, sumir para que Mbappé possa aparecer, para que Dembélé possa aparecer. É assim basicamente que funciona. Então acredito que na Copa teremos Rabiot ao lado do Tchouaméni ou Rabiot ao lado do Koné. Porque em vários momentos ao longo desse ciclo, a dupla utilizada pelo Deschamps foi exatamente essa. Rabiot e Koné. Como armador desse time, provavelmente teremos na Copa o Michael Olise. Inclusive, no amistoso contra o Brasil, o Deschamps já tinha treinado a seleção da França para jogar dessa maneira, com o Olise jogando muito mais por dentro como um 10 do que aberto pela direita, como ele costuma jogar no Bayern de Munique. E ele jogando como meia, ele rende muito também. Jogou assim por várias vezes na época de Crystal Palace. Então ele pode acabar sendo 10. Pela direita, o Ousmane Dembélé, que é um cara muito versátil, até pela ambidestria, pode jogar tanto na direita quanto na esquerda. Aí, pelo lado esquerdo, a França acabou perdendo um jogador importante, que foi o Hugo Ekitike, atacante do Liverpool. Com ele se lesionando às vésperas da Copa do Mundo, rompimento de tendão de Aquiles, quem pode acabar ocupando o lado esquerdo do ataque? Désiré Doué é uma opção, Bradley Barcola, também do Paris Saint-Germain, é outra opção, e ainda existe um outro cenário, em que a França joga, assume que vai jogar com 2 meias. Qual é esse cenário? O Dembélé vai jogar na esquerda e quem acaba jogando pela direita é Ryan Cherki, que faz exatamente essa função no Manchester City. Aí no comando do ataque, sem segredo, Kylian Mbappé, artilheiro e capitão do time. Olhando aqui na escalação, no campinho, é um baita time, é um time de respeito. É um time, pra mim, como eu disse, facilmente um dos favoritos a essa Copa do Mundo. O que esperar dessa equipe? Falar sobre a seleção da França hoje é, acredito, que o mais fácil. O que a gente pode esperar de uma seleção como essa, com tanta qualidade, com tantas opções? Para mim, vai ser um vexame, vai ser um fracasso se a França não chegar pelo menos na semifinal. E eu coloco aqui semifinal porque chegando numa semifinal a França pode acabar encontrando uma outra potência no caminho. Pode acabar trombando com uma Espanha, que também está muito forte, pode acabar trombando com Portugal, que também está muito forte, trombando com uma Argentina, que tem um time também muito encorpado, é o time atual campeão. Pode acabar trombando com um Brasil, que hoje para mim não está no nível da França, mas num jogo de caráter eliminatório pode acabar passando. Então acho que semifinal é pelo menos obrigação do time da França. Até porque, além do excelente time que eles têm, com muita qualidade, um ciclo consistente, a França tem o mesmo treinador há 14 anos. Isso também tem que ser levado em consideração. Quem ficou de fora? Agora vem um ponto que em geral eu gosto de destacar nos meus vídeos. Sempre que a gente fala a respeito de alguma seleção, eu gosto de falar sobre os jogadores que ficaram de fora porque o técnico não quis levar ou porque não servem mais à seleção. Porque especialmente no caso da França, isso mostra a força que essa seleção tem. Eu vou até além. Na minha opinião, se a França montasse uma seleção com os jogadores que não foram convocados, eles teriam ainda assim um time muito forte. Vamos ver quais jogadores ficaram de fora, por exemplo? Como goleiros ficaram de fora o Chevalier do PSG, que em várias listas havia aparecido, e ficou de fora também o Hugo Lloris do Los Angeles FC, que foi titular nas últimas Copas. Na zaga ficaram de fora o Kalulu da Juventus e o Pavard do Olympique de Marselha. No meio campo, talvez a ausência mais sentida. Eduardo Camavinga do Real Madrid ficou de fora, assim como Khéphren Thuram da Juventus e Corentin Tolisso do Lyon. No ataque, as ausências ficaram por conta de Karim Benzema do Al Hilal, Kingsley Coman do Al Nassr, Antoine Griezmann do Atlético de Madrid e Florian Thauvin do Lens. Aí eu digo pra vocês, pergunto na verdade, que outra seleção do mundo hoje se daria ao luxo de deixar o Camavinga de fora de uma convocação? Que outra seleção do mundo se daria ao luxo de não convocar Karim Benzema, Antoine Griezmann,
No caso do Griezmann, eu sei que ele já se aposentou da seleção, mas aqui estou colocando um cenário em que a França tem tantos jogadores, tanta qualidade, principalmente no ataque, que nem se nota a ausência do Griezmann. Bom, fiz a minha análise, mostrei pra vocês os convocados e agora é o seu momento de vir aqui nos comentários e deixar a sua opinião. Primeiramente sobre os convocados e segundo, o que você espera pra essa seleção da França na Copa do Mundo? Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa quinta-feira. Eu agradeço profundamente a você aí pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Vini Vainer aqui, valeu, falou e fui!